Isso aí não é herança, é prejuízo. Pode ficar pra você. Eu não pisaria naquele lugar nem para buscar dinheiro. Assina aqui. A propriedade ficou no seu nome. Eu saí do fórum com uma pasta azul debaixo do braço, uma chave antiga no bolso da calça e a sensação estranha de que tinha acabado de receber não um bem, mas um peso. O sol da tarde descia quente sobre a praça central, refletindo na lataria dos carros estacionados e fazendo o ar tremer acima do asfalto. Eu tinha 224 reais na conta. O aluguel vencendo em 9 dias, um emprego de recepcionista numa clínica odontológica que mal pagava minhas despesas, e agora, uma propriedade rural que meus tios tinham recusado sem pensar 2 vezes diante da juíza. Ninguém brigou por ela. Ninguém pediu avaliação. Ninguém quis sequer ver as fotos mais recentes. O sítio Santa Eulália, 11 hectares de terra cansada, uma casa antiga com telhado comprometido, um pomar praticamente morto, cercas caídas, estrada ruim de acesso e impostos atrasados. Foi assim que o bem apareceu descrito no inventário do meu avô. Seco, feio, sem promessa nenhuma. O tio Roberto ficou com o carro. O tio César levou o ponto comercial alugado no centro. Minha tia Lúcia fez questão das joias da minha avó, do faqueiro e da cristaleira que já nem combinavam com a casa dela. Para mim, sobrou o lugar que todos chamavam, desde a minha infância, de terra amaldiçoada. Mas não foi sobra. Eu soube disso no instante em que a juíza leu a cláusula deixada pelo meu avô. A propriedade não ficava comigo por divisão automática. Ficava comigo por vontade expressa dele. Foi aí que meus tios pararam de rir por alguns segundos. Meu avô, Anselmo Vieira, não era homem de gesto sentimental. Era seco até com os próprios silêncios. Tinha mãos grossas, testa funda e o costume de falar baixo quando estava zangado, o que sempre foi pior do que gritar. Passei a infância inteira ouvindo dele o mínimo necessário e o restante por insinuação. Minha mãe, Teresa, era o nome que nunca podia ser mencionado por muito tempo naquela família. Sempre que eu fazia alguma pergunta, recebia uma versão curta, repetida e conveniente. Sua mãe era fraca, sua mãe foi embora, sua mãe escolheu a própria vida e deixou você para trás. Com o tempo, a frase mudou de roupa, mas nunca de sentido. Ela abandonou. Ela fugiu. Ela não quis ficar. Cresci sobre esse chão. Aos 7 anos, parei de perguntar. Aos 15, aprendi a fingir que não doía. Aos 29, ouvi a mesma história mais uma vez, só que no meio de um inventário, com meus tios descartando o único lugar onde o nome da minha mãe ainda parecia fazer sombra. Quando a audiência acabou, o tio Roberto me alcançou na porta do corredor. Você sabe por que seu avô deixou aquilo pra você, né? Eu parei. Não. Ele soltou uma risada curta, daquelas que já vem com desprezo pronto, porque foi lá que sua mãe enlouqueceu de vez. Aquele lugar só traz desgraça. Minha tia Lúcia, logo atrás, completou. Faz o que quiser. Vende barato, doa, derruba. Só não se mete a cavar passado. Passado podre contamina a vida da gente. Eu não respondi. Fiquei com a chave. Na manhã seguinte, peguei o ônibus das 6h30 com uma mochila, uma garrafa d'água, 2 pães com manteiga embrulhados em guardanapo e uma lanterna pequena que eu nem sabia se ainda funcionava. O sítio ficava a 23 quilômetros da cidade, depois do asfalto acabar, seguindo por uma estrada de barro vermelho que cortava canavial de um lado e pasto do outro. Eu me lembrava vagamente do caminho. Tinha ido lá poucas vezes quando criança, sempre em dias tensos, sempre sentindo que havia alguma coisa naquele lugar que os adultos faziam questão de esconder atrás da pressa. Desci no ponto final e caminhei mais 2 quilômetros. O portão de ferro estava inclinado para a esquerda, preso por uma corrente frouxa. A placa antiga com o nome da propriedade quase não se lia mais por causa da ferrugem e do sol. Quando empurrei o portão, ele abriu com um som comprido, de metal cansado raspando em metal velho. O mato alto avançava pela entrada principal, mas não como abandono total. Havia trilha. Havia marcas recentes de passagem de alguém ou de alguma coisa. O vento trazia cheiro de terra quente, folha esmagada e água parada. A casa apareceu depois da curva. Era maior do que eu lembrava. Varanda larga, paredes desbotadas, janelas fechadas por dentro, telhas tortas na lateral, uma figueira antiga perto da cerca e um tanque de pedra quase tomado por lodo. O lugar tinha aquela tristeza própria de tudo que foi importante e depois ficou esperando gente que nunca voltou. Mas também tinha outra coisa. Uma ordem estranha no meio do desgaste. O mato estava alto, sim. Porém, não havia lixo espalhado. A varanda estava empoeirada, mas não coberta de folhas secas como deveria. Um banco de madeira num canto tinha sido limpo fazia pouco tempo, porque o sol marcava nele uma faixa menos opaca.
Eu subi os 3 degraus com o coração batendo mais forte do que devia. A chave virou sem resistência. Isso foi a primeira coisa que me incomodou. Uma casa trancada por anos não entrega a fechadura daquele jeito. A porta abriu para dentro e o cheiro veio antes de tudo. Madeira antiga, pano guardado, umidade, café velho impregnado em parede e alguma lembrança que eu não soube nomear na hora. A sala tinha móveis cobertos por lençóis, um aparador com o verniz estourado, retratos virados para baixo e uma escada lateral levando para o andar de cima. Eu andei devagar, ouvindo o próprio piso reclamar sob meus pés. As cortinas estavam fechadas, mas não largadas. Os nós tinham sido dados com cuidado. Havia uma caneca esmaltada sobre a pia da cozinha com poeira só por fora, como se tivesse sido lavada antes do silêncio começar. No armário de cima, encontrei um vidro vazio de remédio e 2 xícaras embrulhadas separadamente em pano de prato. A casa não estava intacta. Estava preservada. Essa é uma diferença enorme. No quarto do fundo, o que eu achei me deixou parada na porta por vários segundos. Havia uma estante baixa encostada na parede, e sobre ela, 4 caixas de arquivo de papelão duro, cada uma com uma etiqueta amarelada escrita em letra que eu reconheci antes mesmo de admitir. A letra da minha mãe. Caixa 1, Caixa 2, Caixa 3, Caixa 4. Minhas mãos começaram a tremer. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 10 anos. Pelo menos era o que me contaram. Disseram que depois de ir embora, ela adoeceu em outra cidade e não quis contato. Disseram que era melhor eu não insistir, porque certas mães já saem da vida dos filhos mortas por dentro antes do corpo acompanhar. Cresci com esse tipo de frase. Cresci achando que lembrar dela doía mais nos outros do que em mim. E de repente, no quarto fechado de uma casa que ninguém quis herdar, encontrei 4 caixas com a letra dela na frente. Sentei no chão para abrir a primeira. Dentro havia cadernos, contas pagas, recibos de material de construção, análises de água, mapas simples desenhados a lápis e uma pasta plástica com fotografias. Em quase todas as fotos, minha mãe estava ali mesmo, naquele sítio, sorrindo pouco, mas inteira. Numa delas, ela estava na beira de uma nascente que eu não sabia que existia na propriedade. Em outra, segurava uma pasta azul igual a que eu tinha levado do fórum. Havia datas. Havia nomes de engenheiros. Havia anotações sobre solo, vazão de água e regularização fundiária. Na segunda caixa, encontrei cartas, todas endereçadas a mim. Nenhuma enviada. A primeira começava assim: se um dia você abrir isso, é porque conseguiram me calar por um tempo, mas não para sempre. Eu não li de uma vez. Não consegui. Levantei, fui até a cozinha, bebi água morna da garrafa e encostei as 2 mãos na pia tentando voltar a respirar direito. O mundo lá fora continuava comum demais. Um passarinho cantava perto do tanque. O vento mexia a copa da figueira. O sol entrava em faixas pela veneziana. Tudo seguia igual, menos eu. Voltei para a carta. Minha mãe escrevia sem enfeite. Direta, como quem sabe que talvez o papel precise viver mais que a voz. Contava que o sítio não era inviável como a família repetia. O problema era outro. No subsolo da propriedade havia uma nascente forte, com água de qualidade incomum, já analisada e documentada por ela anos antes. Havia também uma área de servidão antiga ligando os fundos do sítio a uma estrada secundária que quase ninguém da família se deu ao trabalho de verificar. Aquilo mudava tudo. Mudava o acesso, mudava o valor, mudava o futuro. Mas o segredo verdadeiro não estava na água nem na terra. Estava no motivo de ela ter sido arrancada dali. 2 dos meus tios, ainda com meu avô vivo, tinham tentado convencer minha mãe a assinar a venda da nascente e de parte da propriedade, por um valor muito abaixo do real, para um grupo interessado em explorar água mineral, e depois ampliar loteamento na região. Minha mãe recusou. Não uma vez. Várias. Fez levantamento, reuniu documentos, procurou advogado, tentou provar ao meu avô que estavam enganando ele. Em resposta, começaram a chamar Teresa de desequilibrada, depois de ingrata, depois de problemática, até que a palavra mais útil surgiu, como sempre surge quando querem anular uma mulher sem precisar enfrentar o que ela sabe. Louca. Eu li essa parte sentindo o rosto quente. Você acredita que a verdade desaparece quando meia dúzia de pessoas decide repetir a mesma mentira por tempo suficiente? Ou a verdade só se esconde, esperando a hora de encontrar alguém disposto a pagar o preço de escutar? Na terceira caixa, encontrei fitas cassete. O velho gravador estava no fundo do armário do corredor, coberto por uma toalha limpa. Limpa. Eu liguei numa extensão improvisada e ouvi a voz da minha mãe pela primeira vez em quase 20 anos. Era mais baixa do que eu imaginava, mais calma também. Ela dizia meu nome no começo de cada fita,
e depois falava como quem conversa à beira da cama de uma criança que ainda vai demorar a entender o mundo. Em uma das gravações, explicou que não tinha fugido. Tinha saído porque meus tios ameaçaram tomar de vez minha guarda se ela continuasse enfrentando a venda e pressionando meu avô. Em outra, disse que tentou me buscar de volta mais de uma vez, mas foi impedida, desacreditada, isolada por mentiras repetidas na cidade inteira. Na última fita, gravada já com a respiração mais curta, contou o que ninguém nunca teve coragem de me dizer. Ela estava doente havia anos, coração. Não tinha energia nem dinheiro para brigar contra a família, a doença e o tempo ao mesmo tempo. Então fez o que podia. Escondeu tudo ali. Organizou prova por prova. Datou caixa por caixa. E escreveu uma instrução no fim da fita, com a voz falhando. Se isso chegou em você, não se apresse em me perdoar nem em odiar ninguém. Primeiro lê, depois entende. Só depois decide o que fazer com esse lugar. Porque esse sítio nunca foi só terra. Era a única maneira de eu ainda conseguir deixar alguma verdade de pé. Eu chorei no chão daquele corredor como não chorava desde menina. Não foi um choro bonito, silencioso. Foi aquele que sacode ombro, que fecha a garganta, que faz a pessoa perder por alguns minutos a noção de tudo que estava tentando manter arrumado por dentro há anos. Chorei por mim, pela mulher que me contaram que ela era, pela mulher que ela realmente tinha sido, e pelo tempo enorme que cabia entre uma coisa e outra. Quando voltei à cidade, não fui para casa. Fui direto ao cartório de registro de imóveis e depois ao escritório do único advogado que meu salário podia pagar por consulta. Um homem magro chamado Dr. Emanuel que falava pouco e lia muito. Espalhei sobre a mesa dele plantas, cartas, análises de água, recibos, cópias de matrícula, comprovantes de protocolo e anotações da minha mãe. Ele levou quase 1 hora sem me interromper. No fim, tirou os óculos e disse: sua mãe não estava delirando coisa nenhuma. Ela estava certa. A área da nascente, com a servidão regular e a estrada dos fundos reaberta, colocava a propriedade numa posição muito mais estratégica do que meus tios imaginaram. Havia, inclusive, menção antiga a estudo de captação que jamais foi finalizado, porque o processo travou justamente quando minha mãe deixou de aparecer na documentação pública. Não foi abandono técnico, foi interrupção forçada. A notícia se espalhou rápido demais para meu gosto. Meu tio Roberto apareceu no meu trabalho 3 dias depois, encostado no balcão da recepção da clínica como se estivesse ali por acaso. Fiquei sabendo que você achou uns papéis. Eu continuei preenchendo o guia de convênio. Achei. Coisa velha confunde a cabeça. Verdade confunde mais ainda, né? Ele respirou fundo pelo nariz. Você não sabe metade da história. Eu levantei os olhos. E vocês fizeram questão de me deixar sem a metade que interessava. Na mesma semana, o tio César mandou mensagem oferecendo ajuda para negociar direito. Minha tia Lúcia me ligou chorando, dizendo que minha mãe sempre foi difícil e que a vida não é preta no branco. Quando a culpa não funcionou, veio o susto. Um homem de uma empresa de exploração hídrica apareceu no sítio numa caminhonete branca dizendo que havia interesse em compra imediata. Trouxe um valor alto. Alto o suficiente para me fazer olhar por 2 segundos a mais do que eu queria. Eu pensei no aluguel. Pensei nas contas. Pensei no cansaço de ter trabalhado a vida inteira sem nunca segurar nada verdadeiramente meu nas mãos. Depois pensei na voz da minha mãe na fita. Falei não. Foi um não calmo, que costuma doer mais em quem escuta do que um grito. Os meses seguintes me mudaram por completo. Passei a sair do trabalho e seguir direto para o sítio. Nos fins de semana, dormia lá num colchão fino na antiga sala da frente. Limpei a casa inteira. Abri janelas emperradas, lavei parede, cataloguei documentos, refiz a instalação elétrica básica com a ajuda de um eletricista conhecido, cortei mato até minhas mãos criarem bolhas debaixo da luva. Descobri a nascente atrás de um trecho fechado por bambu e capim colonião. A água surgia limpa, fria e constante entre pedras escuras. Eu fiquei olhando aquilo por muito tempo, lembrando que passei a infância inteira ouvindo que naquele lugar só tinha ruína, quando debaixo da ruína havia água correndo em silêncio, como minha mãe. Na casa dos fundos, que eu quase não tinha explorado, encontrei a última peça, um caderno marrom escondido dentro do forro, embrulhado em plástico. Era o diário dela dos meses finais. Ali não havia só documento. Havia sentimento cru. Havia medo. Havia a certeza de que provavelmente perderia a briga em vida, mas também a convicção de que um dia eu pisaria naquela terra sem depender da permissão de ninguém. Na última página, ela escreveu: se um dia disserem que você herdou o problema, desconfie. Nesta família, chamam de problema tudo aquilo que não conseguiram controlar. Eu li essa frase no alpendre, já quase noite, ouvindo sapo no brejo e o primeiro vento frio descendo do morro.
Foi nesse instante que alguma coisa endureceu dentro de mim do jeito certo. Não virei outra pessoa. Virei, pela primeira vez, alguém inteira. Com os documentos da minha mãe, entrei com medida judicial para resguardar a propriedade, impedir qualquer tentativa de revisão oportunista do inventário e reconhecer formalmente a documentação complementar da área da nascente e do acesso dos fundos. Meu advogado conduziu. Eu compareci a cada passo, li cada linha. Assinei cada folha sabendo exatamente o que ela valia. Quando meus tios perceberam que eu não ia vender barato, nem ceder por medo, nem aceitar a versão cômoda deles outra vez, já era tarde. A decisão saiu 7 meses depois. A propriedade permanecia exclusivamente em meu nome. A documentação anexada confirmava o potencial hídrico da área e a relevância dos registros deixados por Teresa Vieira, minha mãe, para a correta compreensão patrimonial do sítio. Eu li o nome dela na sentença e precisei fechar os olhos por um segundo. Foi a primeira reparação, não a última. No ano seguinte, com financiamento pequeno, ajuda técnica e uma teimosia que eu nem sabia que tinha herdado, comecei a transformar o Santa Eulália, não em resort, não em loteamento, não em cifra rápida. Recuperei a casa principal, regularizei a nascente, plantei de novo parte do pomar e adaptei a construção lateral para receber gente em cursos de conservação de documentos, memória familiar e escrita autobiográfica. Parece improvável, eu sei. Mas foi exatamente isso que fez sentido. Minha mãe tinha tentado salvar um lugar pela verdade. Eu queria que outras pessoas encontrassem verdade ali também. Dei ao espaço o nome de Teresa. No dia da abertura, a estrada ainda era de terra. A varanda ainda guardava marcas antigas. E a figueira continuava no mesmo lugar. Só que agora a casa tinha janelas abertas, cheiro de café fresco e gente entrando pela porta da frente, sem vergonha do passado. Meus tios não vieram. Mandaram recados tortos, como sempre. Nenhum deles teve coragem de subir à varanda. No fim da tarde, depois que o último visitante foi embora, eu desci sozinha até a nascente. A água corria com o mesmo som baixo que devia correr quando minha mãe ainda andava por ali reunindo papel, prova e esperança em caixas que ninguém quis abrir. Sentei numa pedra e fiquei escutando. Passei a vida acreditando que tinha sido deixada para trás. Mas não. Minha mãe tinha feito o que conseguiu com as armas que teve, no tempo que sobrou, contra pessoas que conheciam exatamente onde doer. Ela não me deixou um abraço de despedida, nem anos de convivência, nem uma casa pronta, nem paz. Deixou algo mais difícil e, por isso mesmo, mais valioso. A possibilidade de reconstruir a verdade com as próprias mãos. E foi ali, diante daquela água escondida por tanto tempo, debaixo de terra e mentira, que eu entendi por que meus tios rejeitaram a propriedade tão depressa. Não era porque ela não valia nada. Era porque, no fundo, eles sabiam que aquele lugar ainda guardava prova demais. E prova, quando finalmente encontra quem a leia direito, vale muito mais do que qualquer herança que se aceite sorrindo na primeira página.